e avançamos para a lição da terça-feira. O que levou de forma mais marcante a aflorar esse zelo dessas 9 tribos e meia? A lição faz 2 destaques aqui, justamente tirando do próprio discurso que eles levaram para as 2 tribos e meia, um discurso considerado duro, porque eles não perguntaram, eles acusaram. E esta acusação antes da pergunta, foi nessa acusação que eles lembram no verso 17, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? E no verso 20, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Eles lembram de 2 episódios. O primeiro, mencionado no verso 17, é o episódio que envolve Balaão. Balaão foi para amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, então ele sugeriu uma tática em que os filhos de Israel se prostituíram com idolatria, mas era um culto idólatra, com prostituição, chegando ao ponto de Finéias, que estava chefiando essa mesma expedição, entrar numa tenda onde o israelita, de forma rebelde, de forma revoltosa para todos, estava tendo relações sexuais com uma midianita na sua tenda, e todos viam a luz do dia, todos viam, e Finéias foi e transpassou esse cavaleiro com uma lança. Interessante que a Bíblia menciona o nome deles, era Zinri e Cosbe, está em Número 25, 14 e 15. São nomes que a gente quase não lembra, eu não lembraria, mas estão registrados. Ele era um príncipe da tribo de Simeão e ela era também uma princesa dos medianitas. Então, eles foram traspassados por essa lança. Então, esse é o episódio de Peor. Muitos morreram nessa idolatria com prostituição. E o outro episódio é o Acã, que nós estudamos ainda nesse trimestre, né? E lembramos muito bem das lições. E eles dizem, será que vocês não se lembram que por causa das ações de um grupo menor, tanto lá no deserto em Baal-Peor, como aqui já na entrada da Terra Prometida, uma única família, e todos nós pagamos, então vocês querem atrair sobre nós agora toda uma condenação? E essa delegação vai com palavras duras de acusação, acusando aquelas 2 tribos e meia de sacrilégio, de rebelião. E eles usam uma expressão, né? Assim diz, mas não é para o Senhor, assim diz eles, né? Os seus líderes. Isso está no verso 16, eles começam, assim diz toda a congregação, ou seja, eles estavam cheios de autoridade e fazem esta acusação, eles lançam a acusação de que estavam transgredindo porque haviam construído um altar para sacrifícios, para cerimônias. E eles usam aqui, a Bíblia registra no verso que eles estão fazendo aqui a acusação, né? Que esta infidelidade, também é usada a palavra transgressão. Que infidelidade é esta? Deixando de seguir o Senhor, rebeldia contra o Senhor. Então aparece aqui a palavra transgressão, que é a mesma palavra que foi usada para descrever o pecado de Acã. Olha que interessante. E ela vai ocorrer várias vezes nos livros de Moisés. Aqui eu já mencionei os exemplos de Acã e Baal-Peor. Eles expressaram com toda essa palavra dura a preocupação de que haveria uma nova apostasia e uma nova consequência, novos problemas que seriam atraídos pelo povo de Israel da parte de Deus, repreensões. E o que aconteceu na sequência? Bom, isso é o que nós vamos ver na próxima lição. Na lição do dia seguinte, aqui pomos um ponto final na lição da terça-feira.